las contribuciones para el sector de la energía, programa de trabajo y las actividades complementarias. Vale resaltar que la simulación de reservatorios de petróleo es una herramienta bastante útil en la ingeniería moderna, y principalmente esa herramienta tiene a ver con algunos pacotes ya conocidos, que son los pacotes, por ejemplo, de ACMG, que tiene IMEX, UYEMA o STARS, y entonces la gente intenta contribuir en ese sentido, oleando para las limitaciones que tienen esos pacotes comerciales. En este caso, principalmente, la gente contribuye para mitigar los efectos que son bastante indeseados en las simulaciones, y tiene a ver con el efecto de rotación de Mayo y los efectos de difusión numérica artificial. ¿Qué pasa con ese efecto, principalmente de la simulación de la difusión numérica? Ese efecto causa inaccuracia en el breakthrough, que es su tiempo de irrupción de agua en un pozo productor, conllevando a previsiones inaccuradas en reservatorios de petróleo GAIS. Oyente, con este proyecto lo que intenta es abordar esos problemas de una forma que nos tenemos mucho interés en mostrar para los demás pesquisadores, que es resolver esos problemas vía los métodos de alta orden. En este caso, los métodos de alta orden de stencil compacto. Entonces, nuestro objetivo general es adoptar todas esas estrategias, todas esas tecnologías numéricas avanzadas, y inserirlas en estos desenvolvimientos, en estas simulaciones, para obtener simuladores un poco más robustos, un poco más de más performance. Entonces, aquí los objetivos específicos y a su vez también abordaje da pesquisa es lo siguiente. Inicialmente, a gente va a trabajar con un método Flow Reconstruction, que es un método bastante de buen performance computacional y bastante acurado. En segunda instancia, a gente va a trabajar con una interpolación de primera orden de varias células marinas, para acoplar un simulador de presión con un simulador de saturación. Y tengo a ver que los métodos de alta orden presentan oscilaciones espurias. A gente estudia un MUDI, que es un detector de orden óptimo multidimensional. Y finalmente tenemos un estudio preliminar de las estrategias de gestionamiento AGAPE. Las principales contribuciones de esta propuesta son las siguientes: la publicación de resultados en revistas de alto impacto, y la consolidación de un Double System, y finalmente se van a obtener ya así detalladamente los algoritmos y toda la documentación necesaria para que otros alumnos, principalmente del grupo, puedan aprovechar. Entonces, con respecto a los resultados preliminares, a gente ya fue de un método CPR para un método Flow Reconstruction, y ganó ahí mucha eficiencia computacional. ¿Por qué? Porque a gente obtiene una reducción en las operaciones de punto fluctuante. Por otro lado, a gente precisa acoplar vía índice operador de elíptico y operador de hiperbólico vía las funciones de base de residuos marinos. Entonces, como a gente puede ver en estas gráficas, a gente consigue tirar una grande dependencia a malla usando esta abordaje de varias islas marinas, en comparación principalmente con las interpolaciones de Rayleigh-Thomas que están aquí
en un lado izquierdo, donde son afectadas bastante por esa malla distorsiva, en este caso, que la gente está utilizando. Pronto. Yendo para un estadio un poco más avanzado, la gente trabaja con un medio altamente heterogéneo, y nuestro objetivo principal aquí fue comparar la eficiencia computacional de dos métodos. Un método que principalmente usa los simuladores, que es un método FON, aquí en la figura con iterador A, y un método Fluid Reconstruction, que aquí en la parte de literal C. La gente consigue obtener aquí en este test una acuracia similar, con una reducción de un 69% de costo computacional para ese mismo grado de acuracia. Eso también puede ser evidenciado aquí en las curvas de corte de agua. Entonces, los resultados son bastante promisorios. Y por este lado de acá, a gente joda más un test aquí, donde este test es muy conclusivo. ¿Por qué? Porque en este test vamos a abordar los problemas que yo mencioné en un inicio. Y en principio, la difusión numérica. La gente concluye con este test que la difusión numérica es bastante mitigada por este método de alta orden Fluid Reconstruction, yendo interpolaciones de P1 a P2, en comparación con el espalamiento, la solución que da un método de primera orden FOM. En segundo lugar, la gente ve aquí que, por ejemplo, para un caso de estabilización de un método, durante toda esta simulación que se presenta con un método Fluid Reconstruction, no se encuentran, no se hachan, no se producen over o undershots aquí, o sea, ya que las soluciones son limitadas. Y finalmente, con respecto a los efectos de orientación de malla, la gente ve que un número de grados de libertad de que la gente trabaja para un Fluid Reconstruction consigue mitigar ese efecto de orientación de malla. En contrapartida, aquí con un método FON, que es bastante afectado por ese efecto indeseado. Pronto, resultados, aquí algunos resultados esperados. Tenemos aquí algunos papers en andamiento. Este paper está al 90%, es un paper propio de la pesquisa. Está en las últimas revisiones por parte de los coautores y vamos a ver si la gente consigue someterlo el próximo mes. Vamos aquí con este otro paper que se utilizó una formulación correlata que se llama de Compact Direct Fluid Reconstruction. Esta abordaje fue presentada en el Congreso Mundial de Mecánica Computacional y va a ser sometido ahora en un próximo mes. Este paper que está acá fue sometido para oscilancia de año pasado y tiene a ver con cómo la gente está intentando utilizar los métodos, las formulaciones multiescala, con el objetivo de hacer un refinamiento acá, que es también uno de los objetivos de acá de esta pesquisa. Y otra parcería por acá con los colegas del grupo, este paper ya está en el estadio de las respuestas a los revisores y tiene a ver con cómo la gente ahí utilizó un método no lineal con un finitos acoplado con un método de alta orden tipo MOSFET. Y este paper comenzamos ya a escribir ahora, ya estamos 50% concluido y la gente está trabajando ahora con formulaciones composicionales y usando un método que la gente adoptó para esta pesquisa, que es su Fluid Reconstruction. Entonces, las contribuciones. Por primera vez se usa Fluid Reconstruction vía IPES. También se
desenvuelve una metodología para acoplar los superiores de presión y de saturación vía o residuos marinos. A utilización pionera do estabilizador para depurador MURI. Y la estrategia pionera también aquí respecto a los métodos de análisis compacto HP para reservación de petróleo. Nuestro programa de trabajo es el siguiente. A destinaciones espaciales ya fue concluida. La parte de brasilas marinas también fue concluida. A parte do MUR está un 50%. A gente tem previsão de terminar acho que a 2 meses mais. E o refinamento do HP está un 70%. Pronto. Algunas actividades complementarias. Se está orientando al alumno Francisco Oliveira con un proyecto correlato también, de llama de Compact Variational Final Volume. Se está supervisionando a una Layane Yubito con un tema de multiscala acoplado con un método de alta orden CPR. Y ahora también estamos con la supervisión de la alumna María Galindo, que está desenvolviendo un proyecto para aplicaciones de formulación composicional. Algunas otras actividades fueron la actuación como revisor de SILANCI 2020 y la participación en la presentación en el Congreso Mundial de este año. Pronto, é isso. Obrigado. Obrigado, Gustavo, pela apresentação. Bastante trabalho foi realizado. Parabéns aos orientadores, ao bolsista também. Queria abrir agora para perguntas, sugestões da comissão gestora, dos outros membros do PRH, bolsistas. Quem quer começar? Eu posso começar? Pode ir em frente, pessoal. Não, dar os parabéns aí ao trabalho do Gustavo, né, que já vem, trabalho já maduro, né, e vem com uma série de publicações, orientações, participa ativamente assim do grupo, né. O que eu teria só de pequenos comentários é de forma. Nessa página que está aí no início, tem primeiro que o Gustavo não se apresentou. Bolsista, podia ser mais, bolsistas são todos, né, de iniciação científica a pós-docs, né? Podia ter dito um pós-doc, né? Qual é a tua posição, Gustavo? Sí, professor, é pós-doc, sim. Pós-doc. Pós-doc. Tu falasse isso ou fui eu que perdi a... Sou pós-doc do programa e tal, entendeu? Na área disso. Talvez uma introdução um pouquinho mais completa. Já, professor. Outra coisa também, além de se apresentar, né, e dizer a área que você trabalha, logo de cara, é que eu acho que num pós-doc não é mais orientador e co-orientador, não, seria supervisor, né? O Paulo e o Darlan seriam supervisor e co-supervisor, né? Ou supervisores. Eu acho que pode ser que eu esteja enganado, aí os colegas me corrijam se tiverem uma opinião diferente, mas eu acho que orientador é mais para quem está fazendo doutorado, mestrado, iniciação. Eu acho que para quem está você já é um doutor, né? É mesmo, professor, sim. Um doutor não tem orientador, né? Um doutor tem isso, no máximo um supervisor, né? Que é aquela pessoa que faz a ligação sua com a instituição, com o programa. Entendeu? Eu não sei que alguém pense diferente, ou os próprios supervisores pensem diferente, mas eu acho que seria mais correto botar supervisor. Pronto, professor. Sim. Tu podes passar uma transparência mais... Aí. Também com relação aos simuladores comerciais, é o pacote CMG, né? É o IMAX,
GEM e STARS. Não é GEMA, não, é GEM. GEM só. E eu acho importante, isso aí já é um pouco além da forma, mas esses pacotes, né, eles são amplamente usados e você vai encontrar defensores árduos, assim, defensores deles na indústria. E uma das coisas que o pessoal da indústria acha ele bom é a estabilidade, é a eficiência, a rapidez desses softwares, que já são softwares de vários anos aí, mais de década, né? Que vem sendo... Então, mas é óbvio, o seu papel é criticar e mostrar por onde eles estão falhando, mas eu acho que você levantou um red flag, uma bandeira vermelha para dar a empancada em você em um ambiente mais amplo, sabe? É preciso ter muito cuidado quando a gente critica esses softwares. Então, quando você criticar esses softwares, você deve criticá-los. Eu acho que, de fato, vocês estão desenvolvendo métodos mais sofisticados, né? Resultados muito impressionantes, mas tem que dizer o que é que eles fazem, qual é o método deles e onde é que pode melhorar. Tem que ter cuidado na hora de falar desses softwares que a indústria adora, ama esses softwares, né? Certo, eles são usados por mais da metade, é o software comercial mais usado pelas petroleiras, vindo de uma software house, entendeu? Então é preciso ter cuidado de criticar, mas criticar de maneira cirúrgica, dizendo qual é o método que ele usa, onde é que ele está mais fraco e onde é que eu vou, por onde é que eu vou e que isso não tem, certo, Gustavo? É só uma sugestão. Então, uma sugestão para você não se deparar aí com o pessoal da indústria num congresso, né, e ficar numa discussão, as pessoas tomam as dores, né, das coisas. Sim, sim, é verdade, professor. Tá certo? Bom, então era isso. No mais, parabéns, eu achei que foi muito boa e sucesso aí no seu trabalho. Obrigado, professor. Obrigado, professor Leonardo, pelas considerações. Alguém quer fazer perguntas, sugestões? Oi, Alan, você me ouve? Sim, pode falar, professor. Olha, parabéns, viu, Gustavo? Muito bom o trabalho. Obrigado, eu não tenho condição de entrar na parte técnica, porque só entendi a palavra grau de liberdade. Então, mas assim, concordo com o Léo que a supervisão de pós-doutorado. Você está tendo experiência de ministrar aula, Gustavo, também? Desculpe, professora, não entendi a última parte. Você está tendo a oportunidade de ministrar aula junto com seus supervisores? Eu tive a oportunidade, agora no início do ano 2019, eu ministrei uma aula que chama de métodos de alta ordem para a simulação de reservatórios de petróleo. Foi no primeiro semestre do ano 2019. Foi antes da bolsa, então, né, Gustavo? Sí, porque es que este proyecto ya llevo 2 años de postdoctorado, entonces fue en el primer año. Com outra bolsa, né? Foi outra bolsa, sim, foi outra bolsa. Entendi. É porque, assim, faz parte também, né, das atividades do pós-doc. Isso que você está fazendo, tá? Excelente, né? A publicação, a contribuição no grupo de uma forma geral, com co-supervisão. Aí eu pediria que as supervisões que você indicou, você indicar se é supervisão ou co-supervisão, e se é mestrado ou doutorado. Também é importante atuar na supervisão de alunos de iniciação científica para complementar a sua formação. Estou pensando que você vai fazer um concurso para professor, tá? Você
tem que ir percebendo onde pontua para ir buscando atrás esses pontinhos. E por último, na próxima apresentação, se você puder colocar o qualis das revistas ou o fator de impacto, ajuda a gente a perceber o nível de formação que você, de produção que você está caminhando. Tá bom? Certo, professor. Pronto. Parabéns, viu, para você e para os professores. Obrigado, professora. Bem, a gente tem um tempo para mais uma pergunta, se alguém tiver, senão a gente passa para o próximo. Bem, eu acho que como não temos mais perguntas, então a gente pode finalizar agora a apresentação do Gustavo, e a gente agora convoca o bolsista Raniel de Farias, Alexandre Belo, que é na graduação, para fazer a apresentação dele. Ele pode compartilhar a tela. Ele é graduando em Engenharia Civil, orientado pela professora Liliane Fonseca. Boa tarde a todos. Boa tarde. Conseguindo ver a tela? Sim. Poderias ocultar? Isso. Pronto. Você tem 10 minutos para fazer a apresentação. Ok? Boa tarde, eu me chamo Raniel Belo, sou graduando em Engenharia Civil. Venho hoje apresentar o relatório de atividades parciais da minha iniciação científica, que tem como tema o estudo do algoritmo SPSA aplicado a problemas de otimização com simulação no gerenciamento de reservatórios de petróleo, orientado pela professora Liliane Fonseca. Sabemos que o petróleo é uma das principais fontes energéticas mundiais, né? E como mostra a projeção da Agência Americana de Administração e Informações sobre Energia, a expectativa é de crescimento no consumo de petróleo, pelo menos até 2050. A indústria petrolífera, ela tem medido esforços para aumentar o fator de recuperação, e alguns desses esforços é melhorar, né, o gerenciamento e o controle de reservatórios de petróleo. Nesse contexto, nosso objetivo geral é estudar e implementar as melhorias em um algoritmo de otimização, o SPSA, que do inglês é a aproximação estocástica por participação simultânea, para resolver problemas variados no controle e gerenciamento de petróleo. Os objetivos específicos são implementar uma rotina eficiente para determinar os parâmetros que automaticamente está grifado porque estamos atualmente, melhorar a versão inteira mista e implementar a gestão de algoritmo em problemas de otimização simultânea de vazões, locação de posse e ajuste de histórico. Só lembrando, o controle e o gerenciamento da produção em malha fechada pode ocorrer em duas etapas. A etapa aberta, do ciclo aberto, e a etapa do ciclo fechado. E aqui estamos interessados nessa parte aqui do algoritmo de otimização, usando o SPSA. O SPSA ele é implementado basicamente em 6 etapas. A primeira etapa é a inicialização dos parâmetros e o cálculo das sequências de ganhos, KSK. Geramos o vetor ΔK, que é o vetor de perturbação randômica. Fizemos as duas avaliações aqui com o vetor ΔK perturbando o domínio da função. Fizemos a aproximação do gradiente. A segunda etapa, atualizamos o vetor ΔK. Por fim, se atendido o critério parar, chegamos ao fim, senão ele retorna novamente. Aqui, estamos interessados nessa primeira parte, que é os parâmetros de ganho, porque a convergência do método depende inteiramente desses parâmetros de ganho. Azão, Azinho e Czinho. E estes são escolhidos de acordo com as características do problema em estudo. O A ele pode ser estimado de acordo com o tamanho do passo. E o Azão ele pode ser estimado como um percentual de 5 a 10% do número de iterações. Saibam aqui que o passo é a nossa sequência K vezes o gradiente. E aqui chamamos de SK. O AK
é uma sequência que ela determina, né, dita o tamanho do passo no algoritmo, que é o parâmetro C, que é o tamanho da semicorda da função secante do gradiente. E quando há ruído na função, esse parâmetro ele pode ser tomado na ordem de Gil padrão. Você vai aqui que o CK é outra sequência de ganho, e essa dita, né, o tamanho da perturbação dentro do domínio da função. Aqui eu mostro um gráfico. Observa esse gráfico B, onde temos em preto a função sem ruído e azul a função com ruído. Quando escolhemos um C pequeno, podemos fazer com que o algoritmo fique preso ali em falso ótimos, né? Já quando a gente escolhe um tamanho adequado do C, ele tende a tomar o gradiente real da função que a gente está estudando. Fizemos os testes dos parâmetros automáticos, né? Tentando automatizar esses parâmetros em funções analíticas, a Grivanc. São a superfície da Grivanc, bem ruidosa. Ela foi definida no intervalo fechado de 1200 a 400, e tem como ponto ótimo 100, 100, x1 igual a 100, x2 igual a 100, e a solução ótima está ali presente em igual a 0. Nosso objetivo era encontrar um conjunto dos parâmetros Czinho, Azinho e Azão, obtidos automaticamente, para que a rodagem do algoritmo tivesse o menor esforço computacional possível fazer a otimização. No experimento 1, a gente tentou usar as boas práticas sugeridas por Spal lá no seu livro de introdução à busca estocástica e à otimização. Fizemos a estimativa do desvio padrão do ruído da função, fazendo várias análises da função, várias avaliações da função, estimamos o desvio padrão e colocamos na rotina gains Spal e gera os parâmetros automáticos. Ele nos deu os parâmetros, como pode ver aqui a tabela, onde temos aqui a norma de θ, que foi o critério de parada no domínio, definido como 0.2, o reduc, que é o critério de parada relativo à solução, o número de interações. Usamos aqui 50 rodadas de partes aleatórias, como podemos ver aqui no x1 inicial e x2 inicial, e usamos esse conceito de critério de parada, que é o norma θ, e o reduc, cada rodada dessa com 1000 interações. No experimento 2, fizemos os testes de parâmetros de referência lá, Fonseca 2010, minha professora orientadora. Esses foram obtidos manualmente. Avaliamos esses parâmetros e o comportamento do algoritmo com esses parâmetros. Os parâmetros foram esses. Aqui a nossa tabela resumo é de 3 rodadas de um dos testes. Aqui tivemos a convergência do método em 300 interações, os critérios de parada de norma θ e o reduc atendidos, e todos eles também usaram 50 rodadas de partidas aleatórias, o critério de parada da função e os domínios estabelecidos. No experimento 3, a gente está tentando fazer melhorias nos parâmetros automáticos, usando os parâmetros na rotina gains para obter os parâmetros automáticos. Obtemos esses seguintes parâmetros, os testes, que nos deram um ganho de 300% em relação aos obtidos manualmente. Todos estes também com as considerações anteriores, né? Foram usadas 50 rodadas de partidas aleatórias, com o critério de parada definido na função e no domínio. A influência dos parâmetros de ganho agora mostra aqui um gráfico de XY e iterações. Observamos aqui que esse aqui é o primeiro experimento, onde a partida, um dos testes, né, está em amarelo lá na nossa tabela. Ele partiu próximo ao ponto ótimo, no entanto não convergiu e tomou 1000 iterações e ainda assim não convergiu. Experimento 2, ele partiu de um ponto distante com 300 iterações, conseguiu convergir com esses parâmetros da referência. No nosso, ele partiu também de um ponto distante e com 106 interações ele convergiu para um ponto ótimo, que
as três funções sobre as outras, né, os três testes sobre as outras. E mostra aqui o ganho computacional, que é a superfície da função de Bank e o caminho do algoritmo na superfície, no experimento 2 e no experimento 3. Observe aqui no experimento 3 que usamos um tamanho do passo maior. Isso nos possibilitou, né, menos interações. Aqui foi a tabela resumo do experimento 1, onde todos os testes foram até as 1000 interações, no entanto, não foram atendidos critérios de parada do domínio. No experimento 2, 320 interações e foram atendidos critérios de domínio. No teste 3, a gente teve uma média de 106 interações e foram atendidos também todos os critérios de parada, tanto do domínio quanto a relação à função. Aqui um pouco do cronograma de trabalho, né? Inicialmente, a gente começou com a revisão da literatura, em seguida fazer o estudo do algoritmo e seus parâmetros. Estamos, no momento, implementando melhorias na rotina dos parâmetros de ganho automáticos. Em seguida, vamos fazer o estudo e a implementação do gradiente médio, que foi o nosso cronograma físico. O primeiro semestre conseguimos atender como foi planejado, o segundo semestre estamos concluindo. Algumas disciplinas da especialização que eu cursei, a energia e meio ambiente, com o professor Manuel, e agora estou matriculado na disciplina de introdução à geoestatística, que foi a participação de alguns webinários e eventos, dando foco maior para os 4 webinários do PRH 48 e a participação no congresso do Oil and Gas. Agradeço os recursos da PRH, a Bolsa de Iniciação Científica do PRH 48, a infraestrutura do Instituto de Pesquisa em Petróleo e Energia da UFPE, o grupo de pesquisa PADEMEC, o apoio da cátedra. Podemos fazer uso dos simuladores comerciais. E, por fim, agradeço a todos do PRH. Obrigado, Raniel. Excelente apresentação. Tem bons resultados aí a ser discutidos. Quem quer iniciar? Algum membro? Eu vou iniciar para dar uma boa tarde a Ramiro, viu, e a Paulo, que estão aqui conosco. E também para dizer o seguinte, pessoal, não se acai não, veja bem, não espere que só a comissão gestora, mas todos que estão participando, se puderem, pode fazer uma pequena intervenção. Tá bom, pessoal? Parabéns, viu, Raniel? Gostei muito da sua apresentação e passo aí a palavra de volta a você, Alan. Ok, obrigado, professor. Alguém, então, bolsista ou membro do PRH, da CIE também, quem quer fazer alguma pergunta, dar alguma sugestão, tirar alguma dúvida com o Raniel? Sinta à vontade, tá? Ou se a orientadora quiser falar alguma coisa também. Eu teria uma pergunta. Pode falar. Não, primeiro, dar os parabéns aí pela apresentação. Foi bem apresentado. No comecinho perdeu um pouco a fluidez, mas depois se recuperou. Foi boa apresentação. Com essa questão de perder a fluidez um pouco, ensaiar umas 2, 3 vezes, marcando o tempo, ajuda muito, né? Você fala, não tem que pensar antes de falar, entendeu? Eu acho que se você ensaiar, isso é um conselho que eu recebi do meu orientador, se você ensaiar marcando, já há muitos anos, se você ensaiar marcando o tempo 3 vezes, você, na quarta, com certeza, quando for para valer, você fala com bastante fluidez. Mas isso é só para criticar, porque, em geral, foi uma boa apresentação. Eu queria saber onde é que você criou essas funções com ruído. São funções criadas artificialmente, né? Tá falando aqui? Quer que eu fale, Raniel?
Boa tarde. Oi. Eu vou falar então, não estava esperando que o Raniel fosse falar. Essa função Grivan, que na verdade faltou a gente comentar, que foi de um paper que eu tinha visto na época que foi antes do mestrado, né, durante o mestrado, que fazia esses testes com várias funções, uma delas era essa Grivan, fazendo testes com vários algoritmos. É dessa da figura 14, né? Isso, essa função que é bastante um paraboloide ruidoso, né? É uma função que já tinha lá num paper, que faltou a gente fazer a referência do paper, né? Na próxima fazer. Mas o SPSA, ele, por ser estocástico, ele é próprio para usar em funções ruidosas, que são a maior parte dos problemas reais que a gente tem, né? Principalmente em petróleo. Então, quando às vezes a função analítica é uma função que não tem um ruído, é possível a gente fazer uma injeção de ruído. É o ideal trabalhar com a injeção de ruído para depois fazer a otimização do SPSA em cima. E as funções que você espera que saiam da otimização de petróleo tem um ruído dessa natureza? Assim. Tem, inclusive também chegamos, na época, na verdade, do mestrado, cheguei também a injetar ruído na própria função do VPL, colocando um ruído chama gaussiano, né, de média zero e variância igual a 1. E aí também a gente até vai refazer esses testes agora, com esses parâmetros automáticos, porque na época eu fiz tudo manual, e para verificar essa parte que o SPSA ele lida melhor por ser estocástico, né, com funções ruidosas. Então, a ideia é que o Raniel, ele chegue a trabalhar com esses softwares também de simulação de reservatório para trabalhar com funções... Exato. O próximo passo nosso, a gente está testando com as funções analíticas, vai ser partir para a parte de simulação dos casos de petróleo, né? Se der também a parte de ajuste de histórico, que aí é o próprio algoritmo, mas de outra forma, né? Ele é um pouco modificado para se adaptar ao problema de ajuste histórico. Mas também já é um problema de otimização ainda, né? Sim, sim. Ok, obrigado. Obrigada também, professor. Obrigado aí, Raniel. Também. Obrigado também. Obrigado, professor Leonardo. Professor Paulo, quer fazer alguma pergunta? Boa tarde a todos. Não, só uma curiosidade se existe, foi testado a influência dessas tolerâncias criadas nos parâmetros de critérios de parada, porque eu vi valores, eu não sei se tem que ser relativamente altos ou não. Com certeza vai influenciar no número de iterações, mas eu digo, foi feito algum estudo nesse sentido? Está sem som. Desculpem, coloca lá, Raniel, por favor, na função Grivan, que foi, na verdade, um paper que ele fazia comparação com algoritmo genético e outros algoritmos, e a gente fez com SPSA. E pode colocar lá, Raniel, por favor, na Grivan. E aí, tanto tinha a função, como a gente comparou com essa tolerância, elas já estavam estipuladas lá no artigo, para comparação lá com os algoritmos, né? Então, nós usamos os mesmos, digamos assim, o mesmo teste, né, com as mesmas tolerâncias, mas testando com o SPSA. Lá ele testava também com algoritmo genético e diferenças finitas, o FDSA, na verdade. Aí, porque com certeza influencia esses parâmetros já teve um estudo prévio, então, de outro autor. Sim. E a função... No caso, essa função tem uma rotina já que o algoritmo criou, né, essa função que chama gains, que seria dos parâmetros de ganho, sendo que já na época que eu tentei estudar não funcionava bem, e agora a gente está entendendo ela direitinho, porque ela não é tão simples. Se quiser, Raniel, mostrar lá Bom, ela tem umas entradas que a gente tem que estudar, como essas entradas têm que ser apropriadas para cada
problema, e aí a gente pretende também fazer melhorias nessa rotina para se adaptar aos diversos problemas, os algoritmos também, as versões que a gente vai usar, tanto para otimização como para otimização das. Não sei se ficou claro, mas... Mais ou menos, eu não entendo muito do assunto. Essa otimização lida com ruído e lida, então, com funções também não convexas, né, em princípio. Sim. Né? Sim. Sim. Não necessariamente essa daí é tipo um paraboloide, né? Mas ela é para qualquer função. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Parabéns. Bem, alguém tem mais alguma pergunta, sugestão para o Raniel? Eu acredito que não. Então, gostaria de parabenizar outra vez o Raniel, orientadora também, pelo excelente trabalho, e peço agora que ele possa descompartilhar, e a gente vai então para o terceiro bolsista, o Pedro Lucas. Ele é orientado pelo professor Ramiro, e vai apresentar o trabalho Petrofísica Digital aplicada a reservatórios de petróleo. Boa tarde a todos. Está aparecendo a minha tela? Tá, a tela completa. Pronto, vamos lá. Então, eu sou Pedro, aluno de graduação. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu sou Pedro, aluno de graduação do curso de Engenharia Mecânica. Estou no sexto período e minha pesquisa é na área de petrofísica digital aplicada a reservatórios de petróleo, orientada pelo professor Ramiro Brito. O intuito do nosso trabalho, do nosso projeto de pesquisa, é a operacionalização de ferramentas para petrofísica digital. Isso é aplicado a reservatório de petróleo, ou seja, a gente extrair propriedades como permeabilidade e porosidade. Inicialmente, a gente está mais com a permeabilidade, a partir de imagens de microtomografia dessas rochas. Nesse apresentação de atividades espaciais, vou mostrar um pouco aqui da simulação que a gente fez de fluxo a partir de amostras de benchmark, de um paper que a gente usa como referência, e como foi feito o cálculo da permeabilidade e a comparação dos resultados com esse paper. O objetivo geral é a operacionalização para o grupo de pesquisa PADEMEC de ferramentas para petrofísica digital, e aqui tem alguns objetivos específicos, que vai desde a visualização científica, utilizando software para View, que eu vou falar dele também um pouco mais à frente, operação de programa de simulação computacional, e também avaliar os resultados, né, que a gente obteve. A justificativa para esse projeto, porque é importante nós conhecermos as propriedades petrofísicas das rochas, para saber de que forma vai estar o escoamento, né, naquele meio. A simulação computacional ela tem um grande destaque para prever esse desempenho de sistemas naturais que têm uma importância econômica, né, como reservatório de petróleo e sistemas de energia geotérmica. Os experimentos para determinação de vazão de fluido em um meio poroso realizados, eles são complexos e caros. Então, assim, a simulação computacional ela surge como uma alternativa que a gente, a partir disso, a gente também obtém resultados compatíveis com os obtidos na forma experimental. Aqui a abordagem, como a gente está levando o projeto, a gente vai fazer a utilização de imagens tomográficas publicamente disponíveis, implementação de sistema de determinação de permeabilidade absoluta. A gente utilizou e continuará utilizando o OpenFOAM, que é um programa que implementa o método dos volumes finitos para CFD, utilização do programa PowerFOAM, conversão dos dados de benchmark, possivelmente um programa de conversão para esses modelos e determinar a eficiência computacional do sistema. Pronto. Aqui estão um dos modelos que a gente fez, a gente aplicou essas condições de contorno para a base, para o topo e para a base, que está mostrada nessa primeira figura, para as propriedades físicas, né, pressão e velocidade, na base,
é um valor fixo de 0,001 Pascal, no topo o valor fixo de 0 e nas paredes o gradiente 0. Já para velocidade, na base foi 0 gradiente e o topo também, e na parede a equação não deslizamento, que é velocidade 0 nas paredes, que é representado nessa figura aqui. O software para criação tanto da geometria e da malha foi esse software aqui, que é o Salome Platform, e os dados da simulação é que é um fluido newtoniano que a gente usa água para um escoamento laminar. Tem um número de Reynolds baixo. Pronto, aqui estão algumas das microestruturas, que elas representam apenas exemplos para treinamento com os métodos computacionais e a variação de desempenho, que futuramente será usado, né, as imagens de microtomografia, como eu falei anteriormente. A gente fez esses quatro modelos, que estão aqui listados nessa tabela, para variando o diâmetro ou comprimento característico deles. Para esse primeiro modelo de seção circular, a gente fez esses quatro valores de diâmetro, de 100, 200, 400 e 800 micrômetros, em forma retangular, o lado, também esses valores de 200, 400 e 800 micrômetros, para o triangular, como é um triângulo equilátero, todos os lados dele mediam 200, 400 e outro modelo de 800, e a estrela, como a gente pode ver a forma, né, em estrela, ele é construção de sobreposição de dois triângulos, então, o mesmo comprimento característico que seria esse lado aqui do triângulo também foi usado no da estrela. E aqui na terceira coluna a gente tem um número de células em cada uma dessas malhas, e esses dados aqui eles foram extraídos do Paraview, que eu vou falar aqui agora. Aqui a gente tem a visualização dos campos de pressão e velocidade no Paraview, que é outro software que a gente usa. Essa primeira imagem é para o campo de pressões nessa amostra no formato de estrela, de 200 micrômetros. A gente vê aqui a variação da pressão. Aqui, na parte azul, a pressão é 0, e ao decorrer aqui do fluxo, a pressão chega até o valor que a gente está lá fixo, que é de 0,001 Pascal. E nessa segunda imagem, a gente tem a variação do campo de velocidade. Da parede até o centro, a gente vê que a velocidade tende a aumentar. A gente não colocou todas as figuras da simulação só por questão de tempo, realmente. E aqui tem, para o cilindro de diâmetro de 400 micrômetros, tanto o campo de velocidades quanto a variação da pressão. E como foi feito o cálculo da permeabilidade? A gente usou a lei de Darcy, né? Onde a gente tem a vazão volumétrica, a área transversal e o gradiente de pressão, e a partir disso a gente, isolando aqui a permeabilidade, a gente pode calcular. E a vazão volumétrica a gente extrai da própria simulação do OpenFOAM. Pronto, aqui é uma tabela com as permeabilidades calculadas. Essas três primeiras colunas são valores extraídos do nosso paper de benchmark, que eu deixei aqui embaixo, referências de benchmark para o fluxo, né, em escala de poros, usando microtomografias. Ele também usa aqueles mesmos exemplos que a gente fez. E aqui nessa quarta coluna são os dados que nós obtivemos. Esses solvers que ele usa dois solvers inicialmente para CFD, como método CFD, e esse outro solver, LBM, é um solver que utiliza o método de Lattice-Boltzmann. Pronto. E qual o impacto social, né, que esse trabalho traz? Acredito que a gente conhece as propriedades físicas, elas são de extrema importância para se construir um modelo de reservatório de petróleo, né? Então, desde a escolha da quantidade de reservatórios e localização dos poços, produtores e injetores, determinação das taxas de injeção de fluidos, tanto perfuração e ativação também desses poços. Isso já é bastante abordado a simulação computacional, assim como também, no caso da nossa pesquisa, que é a determinação dessas propriedades das rochas, né? Aqui está o nosso cronograma de trabalho. Inicialmente, a gente fez
todo esse estudo de engenharia de petróleo, petrofísica digital, em seguida, programação científica, instalação e operação de programa de visualização, que seria o ParaView, estudo básico do Linux também, e agora a gente está aqui no elaboração do relatório parcial, né, em apresentação. Execução do benchmark também. Então, aqui estão as disciplinas a serem cursadas, né? E a disciplina que eu estou cursando agora, que é de Energia e Meio Ambiente, com o professor Emanuel Dutra. E o projeto ele é desenvolvido dentro do grupo de pesquisa, PADEMEC. Todo o projeto é desenvolvido também com software de distribuição livre, todos esses três que eu mostrei, o OpenFOAM, o ParaView e o Salome, são todos de distribuição livre. Eu queria agradecer à FINEP, à ANP, ao professor Ramiro também por todo o apoio na pesquisa, o grupo PADEMEC, a toda a equipe do PRH, o professor Antonino também. É isso. Obrigado, Pedro. Excelente apresentação, dentro do tempo, menos de 10 minutos. Gostaria, então, agora de chamar tanto os membros do PRH, bolsistas, a gestora, quem quer fazer pergunta, sugestão. Eu abri logo aqui, primeiro, parabenizar Pedro, não é? E Ramiro, aí, os orientadores. Também dar uma boa tarde para o José Antônio Barbosa, né? Que é uma alegria contar. A comissão gestora está na sua totalidade presente, né? Hoje é o nosso segundo ciclo de seminários, tá bom? E, Pedro, nós fazemos isso com muito carinho, viu? Muita honra. É nosso, fique certo disso. Obrigado. Pessoal, Alan, te devolvo aí. Alguém que queira... Alguém mais quer fazer uma pergunta, dar alguma sugestão, trabalho? Pode abrir o microfone. Somente complementando, viu, Alan? Desculpa, tá. Lucas, a comissão gestora, né, tem incentivado uma aproximação entre o trabalho de Lucas e o trabalho de Pedro. Então, aí, se Lucas puder fazer um comentário, é importante, viu? Eu só queria falar uma coisa. A gente não procurou nada ainda porque a gente está muito inicial e está aprendendo demais ainda. Então, fica complicado você falar de rocha quando tem um tubo, né, de seção constante como exemplo. Né? A gente está procurando ficar um pouco mais confortável com as coisas, e quando tiver alguma coisa que se pareça um pouco mais com alguma coisa da natureza e não da cabeça do engenheiro, a gente vai interagir mais, com certeza. Tá bom, Ramiro. Notou? Só para dizer, pode interagir, pelo menos para trocar uma boa tarde, né? Não tem nada. Bom, claro, assim, com o maior prazer. O Pedro e o Lucas já trocarem figurinhas aí, se conhecerem, não é? Sim, claro, com certeza. Obrigado, professor Ramiro. Alguém mais tem algum comentário, pergunta, sugestão? Esse programa PowerFlow, eu já ouvi falar no OpenFlow, né, que resolve problemas de dinâmica do fluido, né, na via Stokes, esses problemas. Exato. Esse PowerFlow, que programa é esse? É que o OpenFlow não é um programa, na verdade, ele é um conjunto de bibliotecas e classes e rotinas em C++ que é usado para escrever programas de simulação computacional. Usando métodos volumes finitos. Então tem para isso aí que a gente viu, né? Tem para escoamento, newtoniano, combustão, eletromagnetismo e diabo 4. Então o pessoal usou o OpenFOAM para fazer um programa de simular o escoamento direto no meio poroso. Que é aí que ele trabalha direto com a imagem tomográfica. Ele usa a imagem tomográfica como uma malha. Só isso. O solver é o mesmo solver de escoamento que a gente tem, certo aí? Entendi. O newtoniano normal, mas ele está preparado para ler direto uma imagem tomográfica. Agora é complicado, porque o custo é gigantescamente enorme, né? Tem 1 bilhão de células uma imagem tomográfica dessa, basicamente. Tem que ter muita máquina para rodar isso. Exatamente, pois é, por isso que os modelos de verdade a gente vai rodar lá no cluster,
Não dá para rodar em casa, não dá nem para carregar no computador em casa um modelo inteiro, um único modelo desse. Desse que a gente rodou não, né? Por isso que a gente está começando assim, né? Então, familiarizando com o OpenFOAM, né? Para poder partir para coisa mais complicada com mais confiança. Né? Eu teria mais outra pergunta, já que vocês estão na parte de geometria super simples aí, né? Os tubinhos. Uhum. Não tem solução analítica, não? Para pelo menos esse tubo cilíndrico aí que vocês poderiam mostrar? Tem sim. A gente comparou com a solução analítica. Inclusive para permeabilidade direta, né? Nem só para escoamento. Tem uma formulazinha simples, bate mais ou menos a mesma coisa. É nessa ordem de grandeza. Certo. Sim. Então, a gente não colocou porque... Era bom mostrar, porque dá uma... Uhum. Não, entendi. Tá. Dá uma solidez, né? Mesmo que seja muito simples, né? Aqueles perfis parabólicos. Não, né? Exato, é uma formulazinha simples. Né? Para cilíndrico, né? Para os outros geometrias, eu acho que já não tem. Para triangular tem, para retangular tem, mas para aquela de estrela não me recordo. Aquela de estrela, imagino que deve ser mais complicado. Pode botar, Pedro, na transparência da lei de Daci, que você colocou ali. Que passou rápido, aí apareceu um H ali que eu queria... Só para ver se está... Olha que trocou o gradiente lá em cima por delta P. Sim. Dois saltos. Passou pelo delta e ficou o H. Exato. Ok. É isso. Obrigado aí, parabéns aí a vocês. Aí. Obrigado. Alguém tem mais algo a comentar? Obrigado, professor Leonardo. Pessoal, e se a rocha for altamente anisotrópica? Eu sei que nos simuladores comerciais, em geral, pega no máximo. Não, a rocha não importa. O que importa é o poro, que é vazio, então ele é isotrópico. Sim, você está a nível de poro lá, né? Exatamente, isso é no poro. A rocha é impermeável para nós, a matriz rochosa é impermeável. Okay. Esse modelo tem 1 milímetro de altura. Tá? De lado, né? Um cubo com 1 milímetro de lado, né? Ele está pegando só o furo. Não, perfeito. Alguém mais tem alguma pergunta, sugestão? Não? Então acho que a gente pode encerrar agora. Ele pode descompartilhar. Certo. E agora a gente vai para a próxima apresentação e última, né? É o nosso caro Igor Lacerda, né? Que ia apresentar acho que era no primeiro ou no segundo dia. Acho que foi no primeiro dia. Ele é os orientadores Paulo Lira e Darlan Carvalho, aluno de mestrado em Engenharia Civil na área de simulação e reservatórios. Oi, boa tarde. Vocês estão vendo minha tela? Estamos sim. Você está melhor? Tô sim, tô 100% já. 100%, né? Graças a Deus. É. Boa sorte, você tem 10 minutos. Tá ok, obrigado, Alan. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Igor, eu sou aluno de mestrado da pós-graduação de Engenharia Civil, na área de simulação e gerenciamento de reservatórios de petróleo. Eu sou orientado pelos professores Paulo Lira e Darlan Carvalho, e o título da minha pesquisa é Formulações localmente conservativas para a modelagem da recuperação avançada de óleo em reservatórios de petróleo muito heterogêneos. Bom, historicamente, os processos de recuperação de óleo são classificados em recuperação primária, secundária e terciária. Essa última também chamada de recuperação avançada. A recuperação primária, ela basicamente consiste em utilizar a energia da formação geológica, né, da rocha reservatório, para expulsar o óleo lá presente. Porém, a utilização apenas dessa técnica provoca uma rápida despressurização do reservatório, o que faz com que as taxas de produção caiam consideravelmente e grande parte do óleo fique lá remanescente no reservatório. Muitas vezes ele já é utilizado em conjunto com a recuperação secundária, que consiste em você injetar um fluido, usualmente injeta-se água,
para manter o reservatório a níveis de pressão elevado e também para empurrar a água, empurrar o óleo para os postos de produção. Contudo, mesmo com a aplicação desses dois métodos, os fatores de recuperação eles ficam por volta aí de 20% a 50%, dependendo da formação geológica do reservatório e também do tipo de óleo. Então, buscando aumentar esse fator de recuperação, né, e extrair parte desse óleo que ainda está remanescente no reservatório, é que surgem aí os métodos de recuperação avançada, que em geral são métodos mais complexos do que esses dois, a primária e a secundária, e que envolvem uma série de métodos, como a injeção de produtos químicos, como a injeção de polímeros, de sulfactantes, a injeção de fluidos miscíveis, como a injeção de CO2, e também a utilização de métodos de recuperação térmica, que os mais clássicos são a combustão in situ e a injeção de vapor saturado, ou a injeção de um fluido quente. E aí, nesse contexto, é que vem a motivação para esse projeto, que é, com base nessas técnicas de recuperação térmica, buscar aumentar o fator de recuperação de óleo, tanto de campos maduros como de campos que estão em desenvolvimento. E aí, para fazer isso, a gente faz uso dos simuladores de escoamento multifásico e multicomponente, em que são simuladores que são já utilizados já há décadas, né, na indústria do petróleo, para analisar diferentes estratégias para a exploração de um campo. E, em geral, esses modelos que constroem esses simuladores, eles podem ser divididos em modelos mais simplificados, como os clássicos modelo bifásico, água-óleo, e o modelo black oil também, e alguns modelos mais complexos, que são os modelos composicionais. Esses modelos simplificados, eles são utilizados já para simular uma gama de reservatórios, já de forma precisa e acurada. Porém, para algumas simulações, como é o caso das simulações de técnicas de recuperação avançada, eles não produzem resultados tão próximos da realidade, né, tão consistentes. E aí, por vezes, se faz necessária a utilização de modelos composicionais. Bom, o objetivo desse trabalho, então, é implementar um simulador de fluxo multifásico e multicomponente para a recuperação térmica de óleo por meio da injeção de vapor saturado, ainda como objetivos específicos é de implementar uma formulação numérica localmente conservativa para a simulação de reservatórios, a aplicação de técnicas de programação orientadas a objetos em Python, uma vez que esse trabalho está inserido em um contexto de um ambiente integrado de Python do grupo PADMEC, que já vem sendo aí utilizado por outros pesquisadores. Implementar a equação de conservação de energia, bem como outras equações inerentes ao escoamento composicional não isotérmico, e também uma possível integração no futuro com outros projetos em desenvolvimento no PADMEC, como a aplicação de um multiscala e multinível e também simulações de reservatórios fraturados. Como relevância do tema, eu trouxe uns dados aqui do histórico da produção do histórico de aplicações de técnicas de recuperação avançada no Brasil, em que foram amplamente testadas várias técnicas, né, métodos térmicos, químicos, miscíveis, microbiológicos. Aí, trazendo foco aqui para o térmico, a combustão in situ foram feitos 2 projetos pilotos que não obteve sucesso, porém, na injeção de vapor, obteve sim sucesso e ele é utilizado em larga escala, principalmente na recuperação de óleos mais densos. E grande parte do óleo que é produzido por técnicas de recuperação avançada no Brasil provém da injeção de vapor saturado. Há alguns dos campos que estão submetidos à injeção de vapor, alguns campos na Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte e Espírito Santo. Bom, de resultados, né, desse relatório parcial, né, de abril até dezembro de 2020, eu dei andamento com as disciplinas que eu estava cursando, disciplinas tanto obrigatórias do PRH como da pós de Engenharia Civil. Estudei a parte de estudos avançados sobre o escoamento multifásico em reservatórios de petróleo e a aplicação de métodos numéricos na simulação de reservatório. Dei andamento também com levantamento bibliográfico na área de técnicas de recuperação avançada, sobretudo na parte de métodos térmicos envolvendo a injeção de vapor saturado. Estudei a parte dos aspectos físicos e matemáticos e
dos modelos composicionais, que esses modelos composicionais eles têm uma física e uma termodinâmica mais complexa do que os modelos mais simples, né, como o Black Oil. Então, eu passei um bom tempo estudando isso. Eu estudo também da linguagem de Python, né, que vai ser desenvolvido nesse ambiente integrado do PADMEC, e também de outras ferramentas de pré- e pós-processamento. Durante esse tempo também de abril e dezembro, eu estive auxiliando o Alisson, que era aluno de IC do PRH, que estava também trabalhando junto comigo nessa linha de pesquisa. Aí, com a eventual saída dele e a chegada agora de Rebeca, aí, a partir de agora eu vou começar a auxiliar ela nos estudos dela nessa área. Bom, como contribuição esperada para o setor de energia, contribuir, né, com o estudo de alternativas para maximizar o fator de recuperação, contribuir com pesquisas na simulação composicional, usando equações de estado para processos térmicos de recuperação de óleo, uma vez que são modelos mais próximos da realidade e que podem simular reservatórios mais complexos, dos mais simples, eles não são adequados. E também poder agregar conhecimentos na área de computação científica, sobretudo na parte de modelagem e simulação de escoamento de reservatórios de petróleo. Aqui está o cronograma. Em verde eu coloquei as atividades que eu já concluí, em amarelo as atividades que eu estou em andamento, e em azul as atividades futuras. Hoje eu estou finalizando a parte das disciplinas, finalizo agora esse semestre. Dei continuidade ao levantamento bibliográfico, que é uma que vai se estender até o final da pesquisa. Estou focando na parte dos estudos, nessa parte dos modelos composicionais e nos modelos de injeção de calor. Estou próximo aí de começar, de fato, a implementação computacional do modelo. Das disciplinas, eu já cursei todas essas. Em vermelho estão destacadas as que são obrigatórias do PRH. E eu estou cursando agora a disciplina de métodos matemáticos, e aí com ela eu fecho todas as obrigações, tanto da pós de engenharia civil, como do PRH também. Pronto, só agradecer aí toda a infraestrutura do IPEG, não estando fisicamente lá, mas a gente tem acesso remoto aos computadores e a todas as ferramentas, a toda a infraestrutura da UFPE, da CAPES, e também agradecer ao PRH. Isso, obrigado. Obrigado, Igor. Excelente apresentação. Depois de todo aquele período, né? Passou de dificuldade, deu certo, né? Gostaria de abrir para alguns membros do PRH, da comissão gestora, quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta a respeito do trabalho do Igor. O senhor Leonardo precisou sair. Não tem perguntas, né? O professor Paulo quer falar alguma coisa? Bom, também parabenizo o Igor, acho que foi bem seguro. De fato, o trabalho dele requer muito estudo até iniciar, e ele é dedicado, né, e está indo bem. E tem tido um apoio muito grande também de uma aluna de iniciação científica, do professor Darlan Maria Eduarda, que foi quem no grupo iniciou essa parte de composicional. Então, eles estão fazendo uma parceria grande, né? E eu só queria destacar também a importância aí da Eduarda, né? Verdade, professor. Oi? Não, estou dizendo verdade. Eu esqueci de mencionar na apresentação. Ela está ajudando bastante. Eduardo, o Igor também é um excelente aluno. Eduardo é uma aluna extraordinária. Está na iniciação científica fazendo algo extremamente complexo e traz resultados semanais lá no grupo. E Igor também vai chegar lá. Está chegando. Parabéns. Obrigado, professor. Obrigado, professor Paulo. Igor, eu tenho uma pergunta. Tu falasse lá da questão que estava dando uma pesquisada na parte termodinâmica lá, que é bem complexa a mistura que você lida. Qual é o modelo termodinâmico que você está utilizando? É o Peng-Hobson ou é outro com acoplado com alguma regra de mistura, algo desse tipo?
Isso, Eduarda, que ela foi a pioneira, né, nessa área, ela fez tudo implementando a equação de estado de Peng Robinson. Aí, pelo que eu também ando lendo de vários trabalhos nessa área, que usa de simuladores térmicos, 90% usa Peng Robinson. Um ou outro usa de SRK, se eu não me engano, ou de outras misturas modificadas, mas assim, a grande maioria do pessoal usa Peng Robinson. Acredito que a gente também vai seguir usando ela. Nesse caso, a questão do vapor d'água, né, de ser altamente polar, ele não pode acabar distorcendo um pouco, desviando um pouco na representação do Peng Robson, não? Confesso que eu não vi muito sobre isso ainda, não cheguei a ler muito sobre isso, mas faz sentido, né? Eu preciso ainda dar uma investigada maior nessas questões, em qual o efeito que isso vai causar no. Eu acho que por enquanto, até pela questão do tempo, mas no futuro tu pode dar uma checada se tem alguma regra de mistura, né, que eles incluem para quando você é altamente polar, né? Porque eu sei que vai ter alta pressão aí também, né? Então a equação vai ter que se usar de qualquer forma. Eu acho que essa curiosidade que eu tinha. Alguém mais tem alguma pergunta, sugestão? Bem, eu acho que a gente não tem mais. Então, o Igor pode compartilhar a tela. Obrigado pela apresentação. Obrigado. Gostaria de lembrar a todos, né, que amanhã, às 14h, a gente vai ter o nosso 5º webinar, né, iniciando nosso segundo ciclo de webinars, uma parceria aí do LSA, né, com a professora Sábia Gavazza, 25 anos de pesquisa e desenvolvimento em gerenciamento de áreas contaminadas na indústria de petróleo, a biorremediação em destaque com a doutora Adriana Soriano, lá do Sempre Petrobras. Então, amanhã, de 14h, vocês receberam o link do YouTube. Amanhã eu dou uma lembrada de novo. E obrigado a todos que participaram. Hoje foi o último dia dos seminários. Agradeço a todos pela participação. Passo agora a palavra ao professor Antonino, coordenador, para ele fechar aí os trabalhos. Pessoal, mais uma vez, boa tarde a todos e muito obrigado pela participação de vocês, em especial, né, aos orientadores, à comissão gestora, não é? E os alunos que devem, né, cumprir essa agenda obrigatória do nosso PRH. Né? E no mais, desejo a todos vocês, a Alan já fez o lembrete, né, da importância da participação, não é, do nosso webinar amanhã. E no mais, desejo a todos um excelente, não é, resto de dia. Um forte abraço a todos, viu? Muito obrigado. Tchau, pessoal. Até mais. Até amanhã. Obrigada, boa tarde. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Boa tarde.